Boa tarde, gente. No primeiro momento, que foi de manhã, nós meditávamos a primeira carta de São João. E nesse segundo momento agora, eu convido você a pegar a palavra que está na segunda carta de São João, lá no final da sua Bíblia. Segunda carta de São João, versículo 1, capítulo 1, versículo... O que me passaram foi versículo 8 ao 10, mas eu queria pegar com vocês do 7 ao 10, para que a gente possa entender melhor. Segunda carta de São João, por causa que a minha Bíblia é diferente. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Acautelai-vos, para que não percais o fruto de nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebeis em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda toma parte em suas obras más. Palavra do Senhor. Beija a palavra de Deus e aplauda que é viva. Eu já quero começar falando para vocês aquilo que Deus me inspirava. Quando eu preparava essa pregação, Deus me dizia que para esse momento agora, Ele quer derramar sobre mim e sobre você um amor pela Santa Igreja. Ele quer derramar sobre mim e sobre você um amor pela nossa igreja. Portanto, se o Senhor me disse, eu preciso dizer a você: não abandone a igreja de Cristo. Ame a sua igreja e permaneça fiel a ela, porque a minha e a sua igreja não foi feita por homens, mas foi fundada pelo próprio Deus. E se foi fundada pelo próprio Deus, tem tudo o que precisamos para a salvação de nossa alma. Nada falta para mim e para você. Na nossa igreja nós temos tudo o que precisamos. Nesse texto que lemos, São João, discípulo de Jesus, ele vai nos alertar e ele chega a dizer: cuidado para que vocês não percam o fruto de nosso trabalho. Se ele disse cuidado para que vocês não percam, é porque corre o risco de se perder.
E tem muitos que, por não estar atento, por não estar vigiando, perde a graça e se afasta de Deus. O irmão ali, ele me dizia, o irmão que veio comigo, da minha comunidade, enquanto eu pregava, Deus dava a ele uma visão de jovens parados no muro, jovens sem fazer nada, ou seja, perdendo tempo. Eu preciso dizer para vocês, a nossa vida ela é passageira. A nossa vida é passageira, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Pode ser que hoje o Senhor chame o Mateus, e será que o Mateus está preparado? Pode ser que hoje o Senhor chama você, será que você está preparado? Não podemos perder tempo, precisamos lutar pela salvação da nossa alma. Por isso eu volto a repetir para vocês, não abandone a sua igreja, não abandone a igreja de Cristo. Porque o que a palavra começa dizendo para nós? Muitos se levantarão, muitos têm saído pelo mundo afora e pregando uma doutrina totalmente diferente do que vocês estão ouvindo hoje. E Jesus disse que no final dos tempos, muitos se levantariam, muitos viriam para enganar o povo de Deus, e muitos seriam enganados. E quem são aqueles que vão ser enganados? Aqueles que não estão vigiando, aqueles que estão parados, aqueles que estão parados sem buscar o Senhor, sem desejar o Senhor. Portanto, é preciso que eu e você nessa hora tomemos consciência de que os tempos que nós estamos vivendo não são tempos bons. A mensagem que o Senhor me passou, a mensagem que o Senhor me deu é essa, então é essa que nós vamos pregar. Nós vivemos num tempo mau, nós estamos vivendo num tempo, no final dos tempos. Os sinais estão aí, o Senhor está à porta, logo, logo Ele virá. E pelo que nós temos visto, não demorará muito. Por isso é necessário tomar hoje uma decisão pelo Senhor. Porque se você se afastar, corre-se o risco de você ficar para trás. E Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se salvem. Por isso morreu na cruz. Meus queridos, o tempo que nós estamos vivendo é aquilo que São Paulo ele vai escrever a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, que diz assim: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, esse nosso tempo, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas. O que São João ele disse para nós no começo? Cuidado, porque muitos têm se levantado para enganar vocês. Somente aqueles que acreditam e professam fé em Jesus Cristo serão salvos. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. E tem muitos que têm se levantado. E o triste é ver que muitos cristãos têm acreditado nas mentiras. Basta olhar para o mundo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas
não se apostataram da fé. Mateus, o que é apostatar da fé? É abandonar a fé, é deixar a fé, é parar de crer. Quantas pessoas já não têm mais fé no mundo de hoje? Quantas pessoas deixaram a igreja de Cristo para seguir outras seitas, outros lugares que não pregam Jesus Cristo? E isso é um perigo. É um perigo, porque a palavra foi clara. Não é o Mateus que está dizendo, é a palavra de Deus. E ele disse, a palavra nos diz, que aqueles que não professam, que as doutrinas que não professam Deus, Jesus Cristo, não tem Deus. É muito sério isso, meus irmãos. Nós não podemos brincar. Quantos tem deixado, quantos tem abandonado? Nós não podemos abandonar. Imagina comigo agora. Eu quero que você foque aqui. Imagina Jesus, lá de cima, lá do céu, olhando para essa terra, olhando para o mundo que nós vivemos. O quanto Ele não está triste, porque pessoas têm o abandonado, porque pessoas têm o deixado. No Evangelho de São João, o Senhor é claro em dizer, no capítulo 3, versículo 16: Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que crerem em Jesus. E depois a palavra continua dizendo: aqueles que crê e for batizado será salvo, mas aqueles que não crê não serão condenados, já estão, a palavra diz, não vão ser, já estão condenados. Então muito cuidado com o que você escuta, muito cuidado com o que você ouve, muito cuidado com quem você anda, muito cuidado com quem você leva para sua casa, muito cuidado com quem você considera seu amigo. Se esse teu amigo não te apresenta Jesus Cristo, sai fora. Se esse teu amigo não te apresenta o Senhor, sai fora. Porque a palavra de Deus diz que você pode ser de igreja, você pode ter recebido a primeira Eucaristia, você pode ter uma caminhada com o Senhor, mas se você andar com as pessoas de má conduta, você vai acabar se comportando igual a eles. Por isso, em Eclesiástico, a palavra de Deus vai nos dizer: andai na companhia dos justos, daqueles que proclamam a glória de Deus. Você precisa andar com pessoas que amam mais a Deus do que você. Você precisa andar com pessoas que te inspiram e que te fazem desejar o céu. Agora eu convido a você pensar na amizade que você tem, nos seus amigos. Eles te levam para o céu? Eles te falam de Jesus Cristo? Os amigos que você tem te incentivam na igreja? Ou são aqueles que não querem saber de Deus, que querem viver em amizade com o mundo? Muito cuidado, meus irmãos. É salvação de alma, meus queridos. A coisa é séria. Ei, nós temos uma alma e ela não morre, amém? A nossa alma, ela é eterna. Ou nós vamos
passar uma eternidade com Deus, ou nós vamos viver uma vida inteira longe dele, meus queridos. Não tem outro caminho. Nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem, tem várias verdades. Nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem assim, todas as religiões levam a Deus. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não suportam a verdade. Mas se você veio aqui hoje, eu preciso dizer a verdade para você. Não existe duas verdades, existe só uma verdade. Não existe esse discursinho de todas as religiões levam a Deus. Mentira. Mentira, porque quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho. Se Ele é o único caminho, não existe o outro. Jesus é a verdade. Se Ele é a verdade, tudo que está fora de Jesus é mentira. Ele é a vida, ou seja, só aqueles que seguirem a Ele terão a vida eterna. Terão a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o que aconteça na sua vida, não importa o que você passe, não importa os problemas que você tem que enfrentar ou que você enfrenta, a única coisa que você não pode fazer é negar a Cristo. Eu digo a você, seja fiel ao Senhor e à sua igreja, amém? Seja fiel ao Senhor e à sua igreja, porque não tem salvação para aqueles que estão fora de Deus, fora do Senhor. Mas como é lindo a palavra de Deus nos dizer, para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Se nós estivermos em Cristo Jesus, não há condenação para nós, há salvação. Portanto, não troque a riqueza da igreja pelas bijuterias do mundo. Não troque a riqueza da igreja pela bijuteria das falsas doutrinas. Nós católicos, e preste atenção aqui em mim, temos uma riqueza tão grande, mas tão grande, que nenhuma outra igreja tem. Nenhuma. Nós precisamos levantar todos os dias e agradecer a Deus por fazer parte da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela é a única igreja que tem sucessão apostólica. É uma das riquezas. Eu vou falar de 3 aqui para vocês. A primeira riqueza que nós temos é a sucessão apostólica. Mateus, o que é isso? É tudo aquilo que passa, é tudo aquilo que vem dos apóstolos, que passaram para os bispos, dos bispos passaram para os padres. Os padres, eles só podem dizer na confissão, eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por causa da sucessão apostólica, por causa da autoridade que Deus deu à igreja. Somente por isso. A segunda riqueza é aquilo que nós falamos na primeira pregação, a confissão. Qual é a única coisa que nos tira do céu? O nosso pecado. Porque diz o catecismo da Igreja Católica
que aquele que morre em pecado mortal, sem o devido arrependimento, desce direto para o inferno. Aquele que morre sem o devido arrependimento, desce direto para o inferno. Somente na Igreja Católica nós temos a graça de ter todos os nossos pecados perdoados através do sacramento da confissão. Aplauda a Santa Igreja, aplauda a Santa Igreja, aplauda a Santa Igreja. A segunda e maior de todas as riquezas, nós temos a presença de Jesus, vivo, presente na Eucaristia. Sabe uma coisa linda que Deus falava ao meu coração, quando eu preparava essa pregação? Na igreja, quem não professa Cristo, a gente pode ficar tranquilo, porque a palavra de Deus já nos garante, não tem Deus. Deus não está ali. Agora, na igreja dos nossos irmãos evangélicos, eles professam a fé em Jesus Cristo, sim ou não? Então, se professa a fé em Jesus Cristo, o Senhor está ali. Olha o que Deus falou no meu coração. Mas a Santa Igreja Católica, na igreja evangélica o Senhor está, mas em espírito. Na Santa Igreja Católica, nós temos o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Nós temos o Senhor em espírito nesses momentos que estamos agora. Nesse momento que estamos agora, porque nós clamamos o Espírito. Em espírito e em verdade, nós temos Ele na Eucaristia. Nós temos Ele na Eucaristia. Na Eucaristia, nós temos o Senhor em espírito e em verdade. Somente na Igreja Católica. Então a gente é para se orgulhar, gente. É para ter orgulho. Porque nenhuma outra igreja tem. Somente nós. Está vendo essa água aqui? Dá para um pastor abençoar para ver o que acontece. Nada. Nada. Mas se você entregar para um padre e pedir para ele: Padre, abençoe essa água aqui para mim. Quando ele abençoa, esta água não é uma simples água, mas é um sacramental, no qual o demônio foge. Aonde nós temos isso? Somente na Igreja Católica. Somente na nossa igreja. Não troque a riqueza da Santa Igreja pelas bijuterias das falsas doutrinas. Jesus disse: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, que vocês vão receber daqui uns dias, é promessa de Deus, tem a vida eterna, viverá eternamente. É Cristo que se dá todos os dias na Santa Missa para minha
e para a sua salvação. Jesus, ele sabia que eu e você não aguentaria muito, sabia? Jesus, ele subiu ao céu, mas ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Sabe a forma que o Senhor escolheu para ficar perto de nós? Na Eucaristia. Sabe a forma que Ele escolheu para ficar perto de nós? No sacrário. Tem uma beata que ela diz assim: enquanto existir uma Eucaristia no mundo, eu não estarei só, eu não sentirei solidão, porque Ele está comigo. E tem muita gente que já não vai mais à missa, cara. Tem muita gente que faz, e eu conheço. Falo com tristeza no coração, porque eu conheço. Tem pessoas que fizeram a primeira Eucaristia e desistiram da missa. Pararam de ir à missa. O Senhor hoje quer dizer para você: quando você me receber, eu estou olhando no olho de cada um para você saber que é com você mesmo que Deus está falando. Quando você me receber, fala o seu nome em voz alta para mim. Qual é o seu nome? Quando você me receber e eu estiver dentro de você, diz o Senhor, não me abandone. Não abandone a Cristo. Não deixe Jesus. Olha a promessa que Ele nos faz para aqueles que permanecerem até o final com Ele. A promessa que Ele nos faz é a vida eterna, é o céu. Eu estou pegando aqui a palavra. Olha o que Ele diz: todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Agora é a parte que eu quero. Quem permanece na doutrina, quem não desiste da igreja, quem permanece na igreja até o final, possui o Pai e o Filho. Olha a promessa: possui o Pai e o Filho. Mateus, o que você quer dizer com isso? Agora volta um pouquinho na sua Bíblia. Em 1 João, capítulo 2, versículo 24. Lembra do que a palavra disse: aqueles que permanecem na doutrina, aqueles que são fiéis à igreja, aqueles que não abandonam, têm o Filho e o Pai. O que quer dizer isso, Mateus? Tem o Filho e o Pai. A resposta está aqui. Posso ler? Que permaneça em vós o que tendes ouvido. Olha o que a palavra está dizendo: que permaneça em vós o que tendes ouvido. Então tudo que você está ouvindo aqui não é para você escutar e esquecer depois, é para permanecer em você. Que permaneça em vós o que vocês têm ouvido. Se permanecer, agora ele vai dizer: se vocês guardar tudo isso, se permanecer em vocês, se permanecer em vós, permanecereis também vós no Filho e no Pai. Eis a promessa
que Ele nos fez. A vida, a vida, a vida, a vida. Ele está nos prometendo o céu, gente. Feliz daquele que for fiel até o fim. Feliz daquele. Não desista. Não pare. Não saia da igreja. Somente nela, somente na igreja, una Santa Católica Apostólica Romana, nós temos tudo que vai nos conduzir para o céu. Tudo que te falarem fora disso, sai fora. Porque muitos têm trocado o que leva, isso é sério, a salvação, e preferem a condenação. Muitos têm preferido as falsas doutrinas que levam à perdição do que a verdade da fé, que somente nós temos, que conduz à salvação. Volto a repetir: ame a sua igreja, seja fiel ao Senhor, não saia dela, porque o sangue de Jesus não foi derramado em vão, foi para salvar a mim e a você. Um dia o Mateus vai morrer e talvez vai primeiro que vocês. Mas eu quero encontrar cada um de vocês no céu. Eu prometo a vocês que eu estou me esforçando, que eu estou me empenhando para alcançar o céu. Não é porque eu estou aqui na frente pregando, anunciando a palavra, que é fácil para mim, não. Tentação a gente sofre. Às vezes nós também não temos vontade de rezar. Às vezes bate em nós um desânimo. Mas posso dizer uma coisa para vocês? Sabe o que me mantém de pé? Sabe o que me mantém de pé? Primeiramente é a força de Deus. Mas segundo, e eu me emociono porque Deus sabe que é verdade, o que me mantém de pé, e o que vai me manter de pé até o final da minha vida, em nome de Jesus, são cada um de vocês. Porque se eu prego a palavra, é porque um dia eu fui alcançado por ela. E como um dia eu fui alcançado por ela, eu creio que vocês também podem ser. Vocês são o carinho de Deus e a força de Deus comigo, para mim não desistir. Por isso eu quero dizer, não desistam também. Não desistam também. Lutam pelo céu. Lutam pela santidade. Porque a santidade é possível para nós. Se os santos conseguiram, nós também vamos conseguir, pela força de Deus. Eu queria que você aplaudisse Jesus mais uma vez. Fica de pé.
E nesse momento, eu queria que você silenciasse o seu coração e fechasse um pouco os seus olhos. Nós agora vamos nos preparar para a dinâmica. Mas eu queria nesse momento que você desse a sua resposta a Deus e dissesse a Ele do fundo do seu coração: pode contar comigo, Senhor. Diante de tudo que eu ouvi, de tudo que o Mateus me trouxe, ou melhor, que o Senhor me trouxe pela boca dele, eu me comprometo com o Senhor, que não desistirei, até o final eu vou, e todos vão saber que eu amo o Senhor. Eu não vou abandonar, eu não vou desistir, eu não vou ser conhecido como aqueles que pararam no meio do caminho. Mas pela graça de Deus, pela graça do Senhor, eu testemunharei até o último dia da minha vida que Jesus é o meu Senhor. Aplauda o Senhor.